e a todas. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais recebe a todas e todos para o seminário Políticas e Diretrizes Educacionais no Brasil. A atuação do psicólogo escolar e educacional. Este evento conta com o apoio do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais e também do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. O seminário tem como objetivo discutir o Plano Nacional de Educação e o papel do psicólogo e da psicóloga, o projeto de lei que dispõe sobre a atuação de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação básica, o PL 3688/2000, a questão da medicalização da educação, direitos humanos, saúde mental e educação. Agradecemos à Faculdade Pitágoras, que tão gentilmente nos cedeu o local para realizarmos este importante seminário. Para compor a mesa de abertura do seminário Políticas e Diretrizes Educacionais no Brasil, a atuação do psicólogo escolar e educacional, convidamos a conselheira do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, senhora Estela Mares Bretas de Souza. A conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, senhora Janaína Andrade. O diretor do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, senhor Marconi Moura Fernandes. Na oportunidade, registramos a presença da senhora Leci Rodrigues Moreira, membro da diretoria da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP Nacional. Ouviremos agora o diretor do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, senhor Marconi Moura Fernandes. Bom dia, gente. Gostaria de cumprimentar as colegas aqui na mesa, né, e cumprimentar os presentes aqui neste seminário, né. É uma alegria imensa, né, assim, a gente poder se reunir para discutir algo tão fundamental e importante, né, assim, para a nossa categoria, acredito que para a categoria dos assistentes sociais e das assistentes também, né, visto que uma discussão ampliada do ponto de vista de um projeto de lei, né, que visa regulamentar, né, o exercício, né, ou a inserção desses profissionais numa política pública, é um marco, né, representativo muito importante. E, de fato, para que isso ocorra, exige de nós, né, assim, quebrar a cabeça, discutir, pensar, problematizar, em que medida a gente tá atento, né, às construções que isso perpassa no nosso exercício, né? Em alguma medida, então, não adianta a gente fazer uma luta, né, simplesmente pela aprovação de um projeto de lei, né, sem fazer uma discussão mais ampliada no que toca uma compreensão de realidade, uma compreensão de sociedade, né, assim, eu achei muito interessante, né, quando foi apresentado o seminário, onde se amplia a discussão para a questão da medicalização, né, se amplia para outras, para o plano educacional, o plano de educação, né, que saiu recentemente. Então, essas são discussões importantes para que a gente se localize nesse território, né, e localizar-se nesse território, né, assim, é localizar as diferentes forças que ali atuam, né, assim, e atuar como categoria exige de nós
também reconhecer as diferentes forças que potencializam, né, assim, essa luta, né, potencializam esse contexto de prática possível, né, assim, só a partir de um projeto de lei é que a gente pode ter iniciativas, né, costuras e parcerias no sentido de uma efetiva inserção dos psicólogos e das psicólogas no sistema educacional, né? Então, nesse sentido, queria saudar vocês, né, para este evento que tem uma importância sim, né, que carece de uma discussão mais ampliada, né, até para que a gente tenha clareza de qual que é o nosso exercício, né, de posicionamento ético-político se exige de nós para que a gente faça de fato uma construção crítica, transformadora da realidade, né? Então, queria saudá-los, né, assim, e que a gente faça uma boa discussão nesse dia de hoje. Obrigado. Ouviremos agora a conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, senhora Janaína Andrade. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, né? Bom dia também à mesa. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite, né, pelo Conselho, né, Regional de Psicologia, eu representando aqui, né, o Conselho Regional de Serviço Social. Para nós, isso é muito importante, tá? Participando desse momento junto a vocês, tá? Nós, para o serviço social, né, essa discussão ela é bastante crua para a gente ainda. Nós estamos ainda caminhando devagar nessa política, né, de educação. Nós temos um histórico, né, da categoria, né, de assistentes sociais, já uma grande militância na assistência, né, no judiciário. Na política de educação, né, para nós assistentes sociais, ainda, mesmo que já vem já desde a década de 40 e 50, porém que, para a categoria, essa discussão ainda está em construção. Então, esse momento aqui está participando junto com vocês, né, o conjunto CEPES-CRES, né, o Conselho Federal de Serviço Social, ele está, né, na luta junto, né, da PL com o Conselho Federal de Psicologia, aproximando esse debate, que é um momento de unir, né, não é uma luta, podemos dizer-se, bem sozinhos, né, nós estamos juntos nessa luta pela efetivação, né, pela aprovação da PL de âmbito federal, né, e também na discussão, né, na aprovação de demais outras PLs de âmbitos municipais aqui no estado de Minas Gerais. Sendo assim, eu agradeço né, o convite, né, para estar participando desse debate e espero que seja bastante produtivo. Com a palavra, a conselheira do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, senhora Estela Mares Bretas de Souza. Bom dia. Tá? Bom dia. Mais próximo, esse negócio de microfone. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos a este evento. Sei que nos tempos de hoje, né, o sábado é aquele dia que a gente tira, né, para colocar as nossas coisas em dia, né, já que o corre-corre da semana, né, não permite. Então, acredito que para estar aqui, né, vocês abriram mão de outras coisas, né? Mas estar aqui também demonstra a preocupação de vocês, profissionais, não só da psicologia, com a prática, com o fazer de qualidade, né? Gostaria de agradecer aos parceiros, Sindiúde, Sindicato dos Psicólogos, dos Farmacêuticos, do Conselho Regional de Assistência Social e do Despatologiza, que sempre aceitam e se dispõem a estarem conosco nas discussões cuja pauta tem um eixo comum. Agradecer ao Colégio Pitágoras, né, que disponibilizou o espaço para a gente poder fazer o nosso evento. Agradecer, por fim, aos nossos convidados de hoje, né, pessoas ilustres, renomadas, que sempre têm agenda lotada, mas que se dispuseram a estar aqui, a discutir, problematizar uma questão que é cara para nós, a educação. Bom, nos últimos meses, eu vendo tanta barbárie pelo mundo afora e também no Brasil, né, vendo tanta intransigência, conservadorismo das pessoas, fiquei pensando sobre o papel do psicólogo neste mundo atual. Estive há uns 15 dias atrás, no 10º encontro da ABEP Nacional, e lá tive a oportunidade de escutar um psicólogo colombiano, Edgar, não sei se
se fala Curelas, né? Eu tive a oportunidade de escutá-lo. Em sua fala, ele foi apontando os problemas sociais, refletindo e perguntando. E a psicologia diante disso? E ele mesmo respondia. Ele apresentava e perguntava. E a psicologia diante disso? E ele mesmo respondia. Pois é, né? Entendo que estar aqui hoje é uma forma de não se calar, de não se silenciar, pois debater sobre política e educação é nos colocar antes de tudo, é nos fazer presente diante do que tem sido posto, do que tem acontecido. Discutir sobre o PL 3688, que dispõe sobre psicólogos e assistentes sociais na educação, discutir e refletir sobre vários projetos municipais e até estadual, que vem legitimando uma prática de medicalização, medicalizante, é se posicionar politicamente, é não se silenciar. Vivemos tempos difíceis e estranhos. Espero que ao sairmos daqui hoje, repletos de incômodo, questionamentos, reflexões, possamos voltar para o nosso fazer profissional, buscando construir um outro tempo, né? Não tempo de silenciamento, de omissão, mas tempo de diálogo, de questionamento e de compromisso social. Não tempo de desrespeito e de intolerância, mas tempo de solidariedade, de respeito à diversidade humana. Bom, acho que é isso e bom trabalho a todas e todos. Vamos fazer neste momento a mesa de abertura. Solicitamos a senhora Estela Mari de Bretas de Souza e também a senhora Janaína Andrade que permaneça na mesa para coordenar. A senhora Estela vai coordenar os trabalhos da próxima mesa e a Janaína já vai integrar a mesa. Bom, então eu gostaria de convidar, né, o psicólogo Celso Tondim, né, psicólogo, esperar um pouco. Gostaria também de convidar a Débora Barbosa, psicóloga também. Bom, Celso é psicólogo, doutor e mestre em psicologia, professor da Universidade Comunitária da região de Chapecó, Santa Catarina, no programa de pós-graduação em educação, e professor também no curso de graduação em psicologia, do qual é coordenadora adjunto. E acabou de tomar posse na nova diretoria da ABEP Nacional, gestão 2015-2017. Débora é psicóloga, doutora em Ciências, Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, USP, membro da diretoria da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPE, professora de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E Janaína Andrade, assistente social, conselheira e coordenadora adjunto da Comissão de Serviço Social e Educação do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, coordenadora do Serviço Social da Rede de Ensino Clarissas Franciscanas de Minas Gerais, ouvidora do SUS do município de Contagem, Minas Gerais. Bom, eu vou passar para a gente começar com a fala da Débora, né? E aí é uns 20 minutinhos, né? Eu tenho um papel chato aqui que é controlar o tempo. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite do Conselho Regional de Minas Gerais. A gente tem mantido um diálogo sobre essa questão da psicologia escolar. Eu sou da ABRAPE, como ela falou, né? A gente está numa luta aí para a implementação do projeto de lei que insira o psicólogo nas políticas públicas da educação. Esse PL, que é o nosso, que a gente chama do nosso PL, que ela citou, ele já está em tramitação desde 2000. Então, é uma luta
né, de 2000 até hoje, 15, né, 15 anos aí. E como eu vou contar para vocês, essa história tem muito mais anos por aí, que a gente começou essa discussão em 1960, 70. Então, eu fico muito feliz de agradecer a Estela, o Marcos, que está aqui, e também a parceria com a Beca, que a Leci está aqui, e o Celso, e com o pessoal da assistência social. Eu acho que é muito importante que, para uma luta como essa, nós possamos fazer uma força-tarefa, vamos dizer assim, né, conjunta, porque a ideia não é a inserção só do psicólogo, não é uma questão corporativista, queremos estar na educação, a gente quer equipes multidisciplinares para se pensar uma educação melhor para todos, né? Então essa é a nossa proposta e é um pouquinho sobre isso que eu vou falar. Como eu situei a minha fala um pouquinho da minha tese, eu fiz uma tese de doutorado na USP, ela está para download, quem quiser. Ela se chama Contribuições para a Historiografia da Psicologia Escolar e Educacional no Brasil, né, da USP. E eu coloquei esse título porque eu acho que a gente podia falar um pouquinho da história da psicologia escolar e dos desafios que a gente está enfrentando agora. Esse é meu e-mail, quem tiver alguma dúvida, quem quiser depois entrar em contato, estou na UFMG, sou professora de psicologia escolar lá, né, tem alguns alunos aqui que queria agradecer a presença, né, e psicólogos também que atuam lá com a gente. Então, eu situei essa discussão aqui sobre a história. O meu e-mail é Débora com H, né, Barbosa com S, @ufmg.br. Quem quiser entrar em contato, nós estamos lá para qualquer discussão relacionada a isso, será muito bem-vindos. Bom, uma contribuição que eu fiz na tese foi tentar pensar esse histórico em termos de uma linha do tempo, né? Assim, como que a psicologia se inseriu no campo da educação? Então, eu e minha orientadora, né, essa foi a tese que eu defendi. Nós criamos uma periodização da psicologia escolar e educacional no Brasil. E esse é o primeiro momento, são 7 momentos. Esse é chamado o momento inicial de colonização, saberes psicológicos e educação. Começa em 1500, quando o Brasil é achado, né, não é descoberto, é achado pelas naus de Cabral. E eu trouxe aqui um quadro do Di Cavalcanti, que mostra um pouquinho o Brasil em 100 anos. São 2 telas, na verdade, essas telas têm quase 3 metros de altura, são bem grandes, não dá para ver direitinho, mas a primeira aqui, dá para vocês verem, são os jesuítas chegando e catequizando os índios. Para esse primeiro momento da relação psicologia e educação, ainda não era psicologia enquanto ciência, né? Era já esses ensinamentos dos jesuítas, que foi o primeiro momento, vamos dizer, que a gente esteve conjuntamente pensando na questão da educação. Então eu chamei de colonização. Esse histórico é importante porque já começa aí uma educação para domesticar, para domar e para criar bons servos, vamos dizer assim, né? E isso vai se mantendo ao longo, essa proposta, né, da educação como repressora, como colonizadora, vocês vão ver que aparece até nos dias contemporâneos. Aí eu trouxe um poeminha do Oswald de Andrade, né? Quando o português chegou debaixo de uma chuva bruta, você passa para mim? Obrigada. Vestiu o índio, que pena, se fosse uma manhã de sol, o índio tinha descido português, né? E talvez a nossa história tivesse sido diferente, inclusive com a educação. Então, esse marco de 1500, que é a chegada dos portugueses, 1906, por quê? Vocês estudam a história da psicologia estadunidense, né, o marco da psicologia científica é com o laboratório de Wundt, né, em Leipzig, na Alemanha. Nós tivemos o nosso primeiro laboratório de psicologia no Brasil, o Pedagógio, e ele foi inaugurado em 1906. Tá? Então, por isso, essa data, que é o próximo período, a gente inaugura o segundo momento da psicologia em relação à educação, que é a psicologia em outros campos de conhecimento. 1906 a 1930. Aqui mais uma tela do Di Cavalcanti, são mais 2, mostra um pouquinho da colonização. Já a família real vindo para o Brasil faz uma grande modificação, começa a criar ensino superior no Brasil, que só havia ensino de primeiras letras até então. E ensino que hoje a gente chama de segundo grau, e havia apenas um colégio, que era o Pedro II, no Rio de Janeiro, que era a capital. Em 1906, esse laboratório é criado dentro de um museu, que é um museu lá no Rio de Janeiro, pedagógico.
E aí esse laboratório, inclusive, o Manuel Bonfim foi à França, conheceu como é que era o laboratório do Binet lá e trouxe as ideias para a montagem desse laboratório de psicologia aqui no Brasil. Então, em 1906, a gente já tem um laboratório montado no Rio de Janeiro e depois a gente vai ver isso sendo copiado por outros estados, né? Primeiro em São Paulo, na Escola Normal de São Paulo, cria-se um laboratório também de psicologia dentro da Escola Normal. Aqui em Belo Horizonte, com a professora Helena Tipoff, nos anos 30, ela é contratada pelo governo de Minas em 29, e ela traz também um laboratório para cá. E esses primeiros laboratórios de psicologia, eles foram os primeiros fomentadores de material de produção escrita sobre psicologia e educação. Eu trouxe para vocês um pouquinho da história na mão, né? Esse foi o primeiro teste produzido no Brasil, chamado Testes ABC, do professor Lourenço Filho. Não é o que hoje a gente chama de teste psicológico, mas era um teste, aqui tem atrás como que são as instruções do teste, era a ideia de tentar ver a prontidão para a aprendizagem. Você já deve ter escutado isso, a criança não está pronta para aprender, né? Havia essa ideia de que para a criança estar pronta, ela tinha que preencher alguns requisitos, né? Inclusive as cartilhas traziam você ficava circulando coisinhas até poder fazer o A, enfim. Essa ideia da prontidão veio, o Lourenço Filho, esse teste foi traduzido até os anos 70, inclusive para outros países, foi o nosso primeiro teste, e a gente começa o nosso trabalho dentro desses laboratórios. Então essa é uma outra marca que eu queria deixar para vocês da psicologia escolar. Além de domesticar, a gente começa com a influência da psicometria, tá? Havia nesses laboratórios a ideia de pensar as funções psicológicas iniciais, então assim, percepção, atenção, visão e coordenação motora fina, que é basicamente o teste do Lourenço Filho. Pode passar. Então, esse momento é um momento em que a psicologia casa com a pedagogia e ela traz a ciência para a pedagogia. A pedagogia faz esse casamento, e esse casamento é muito bom porque eles têm em nós um substrato científico para dizer, o melhor método é esse, o melhor método é aqui. Por isso eu coloquei esse poeminho do Fernando Pessoa. A ciência é a ciência, como tudo é nulo e vão, pobreza da inteligência ante a riqueza da emoção. Aquela mulher que trabalha com uma santa em sacrifício, com tanto esforço dado à ralha, contra o pensar, que é meu vício, a ciência, como pobre nada, rico é o que a alma dá e tem. Mas, infelizmente, neste momento, a gente vê essa questão da ciência como principal. O terceiro momento eu chamei de desenvolvimentismo, e aí todo mundo, quando começa a estudar psicologia escolar, acho que é o primeiro momento que vocês discutem, que é os anos 30. Os anos 30 marcam uma mudança no Brasil de país agroexportador para um país que começa a ser industrial e quase a lançar a revolução industrial no Brasil, né? Daí esse quadro da Tarsila do Amaral, ele chama Operários. Como vocês veem, os rostos são todos muito parecidos, né? A ideia da massa. Então começa a se criar escolas em massa também. O Brasil tinha um índice de analfabetismo nesse momento, nos anos 30, de quase 98% da população. Então começa a se criar escolas, e essas escolas, a ideia era a inserção. Então havia grandes, se vocês conhecem os colégios antigos daqui de Belo Horizonte, inclusive tem um ali perto do Conselho, ali o Afonso Pena, o colégio Afonso Pena, né, que chama? Ali na rua João Pinheiro, eles eram grandes espaços, com corredores amplos. A ideia era colocar o máximo de criança possível lá dentro, né? O que ia se fazer lá dentro, depois eles foram pensar na questão da qualidade, mas a ideia era ter escolarização obrigatória para todos. É esse momento da escola nova que vem algumas ideias para romper com a pedagogia tradicional, que era focada no professor. Essas ideias vêm do Instituto Claparède em Genebra, na Suíça. O Claparède foi uma figura muito importante para nós, que a gente importou muito essas ideias da Escola Nova. E a Escola Nova era um projeto muito interessante no sentido de que era a escola da ação, a escola da atividade, né? Não é à toa que a professora Helena Tipoff vai para Ibirité, aqui no interior, e cria uma fazenda, né? Que é a Fazenda do Rosário, onde as crianças podiam ir para a fazenda, fazer coisas na fazenda. A gente chama de Arbeit School, então a ideia da escola para o trabalho também, formar para o trabalho. Mas para trabalho aonde? Nas grandes fábricas que estavam começando. Pode passar. Então, esse momento, eu até escrevi um texto do Boring, daí,
que é os assentos do trem do progresso são todos voltados para trás. Embora seja possível ver o passado, só podemos adivinhar o futuro. No entanto, o conhecimento da história, apesar de jamais poder ser completo e desgraçadamente falhar na previsão do futuro, tem uma tremenda capacidade da significação e compreensão do presente. Esse movimento Escola Nova, ele é importante para nós porque ele traz essa ideia da escola ativa e esse casamento da psicologia de novo. Como eu falei, era moldar, mas agora já tinha uma proposta renovada, que vocês vão ver que derroca um pouco depois. Bom, daí em 62 é um marco também para nós, que foi a legislação que criou o psicólogo, a profissão de psicólogo no Brasil. Então, por isso essa marca de 1962, a Lei 4.119, e plena ditadura militar, né? Nós somos convocados e sai da nossa lei, que é a lei que existe até hoje, que regulamenta a nossa profissão, que um dos nossos trabalhos é ajustamento, né? Ajustamento é essa palavra que está na lei, no texto da lei, psicológico. Então a gente também começa, vocês veem aqui é um quadro do Andy Warhol, que são várias latas de tomate, e ele que era muito famoso, é o Campbell, um tomate nos Estados Unidos, suco, né, que eles chamam lá. Mas enfim, a ideia era massa, né? De novo, como o quadro da Tarsila mostrou, a ideia de pensar em teorias massificadas para todos, o homem certo no lugar certo, todo esse movimento inicial aí da psicologia, vamos dizer, uma entrada do tecnicismo, né, no campo da psicologia. E por que vai até 81? Porque 81 a gente tem uma virada, né? A gente começou, né, até coloquei um pouquinho aí dessa música que é daqui, de Minas, né, do Beto Guedes, né, da galera aí do Clube da Esquina. Quem sonhou, desculpa que a minha voz não é muito boa, né, mas só vale se já sonhou demais. A ideia era fazer uma psicologia que pudesse ajudar o educando, né. Então, por isso eu chamei de psicologia educacional escolar. Era a ideia de desenvolver essa criança. Começa aí a história da criança problema, então vamos cuidar da criança problema, vamos trabalhar com a criança problema. Mas, por que muda em 81? Em 81 é lançado esse livro, a capa original é essa, Psicologia e Ideologia, uma introdução crítica à psicologia escolar. É uma tese de doutorado da professora Maria Helena Souza Pato, e que se transformou em livro. Eu tive a oportunidade no trabalho de tese de ler a tese e ler o livro. A tese traz uma pesquisa que ela fez, tá aqui no final, inclusive, o questionário que ela fez, com os psicólogos que trabalhavam na Prefeitura de São Paulo. Então, havia um grupo de 100 psicólogos, aproximadamente, que eram os primeiros que trabalharam nas prefeituras, na política pública, na cidade de São Paulo. E a Paty foi lá entrevistá-los, perguntar: o que vocês fazem? Né? O que vocês estão fazendo? Como vocês fazem? E ela detona o trabalho desse pessoal. Sabe? Ela simplesmente diz aqui, nesse livro, que a psicologia estava contribuindo para a ideologia capitalista dominante, que nós fazíamos ajustar, adequar as crianças problemas na escola. Muitos desses psicólogos da Prefeitura de São Paulo realmente ainda estavam nessa veia de fazer isso. Depois a gente vai ver teses contestando a tese da professora Pato, mas até hoje a gente brinca que ela fez a curvatura da vara, porque depois do que ela falou, a gente começou a repensar a nossa identidade. Então foi um marco do período que a gente chama de crítica, eu chamo as décadas da denúncia. Isso nós fazíamos e não podemos fazer mais, né? Essa coisa da psicometria, do ajustamento, de domar a criança problema, essa não é a discussão que o psicólogo tem que fazer. Então, no sistema conselhos começa a se faltar uma diferença, há uma mudança do sindicato, do sistema conselhos, o projeto Cuidar da Profissão começa aí nos anos 80 a tomar as entidades, tomar mesmo, porque as entidades estavam na mão dos milicos nesse momento, para vocês terem noção. Havia no Conselho Federal um general, um patente e tudo, né? E era a favor, ainda estávamos em período de ditadura militar. Então foi um momento de virada mesmo, a curvatura da vara para a psicologia como um todo. A gente chama de crise da psicologia brasileira, os anos 80 e 90. Isso está na introdução do livro da professora Pato, da Simone Weil, que foi a orientadora dela foi a Cleia Bose. A Cleia trabalha com a Simone Weil. Um sistema social está profundamente doente quando um camponês trabalha a terra pensando que se